Se falar que o Brasil é tão variado em geografia, clima, culturas, que na verdade nós temos vários países num só. Hoje a gente começa uma série sobre a região que poderia ser chamada de o País da Mantiqueira. É uma serra que fica aqui na região sudeste, na nossa área mais populosa, entre São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Começa nos arredores de São Paulo, vai até Muzambinho por um lado e pelo outro até Barbacena. São montanhas que cobrem 125 municípios. A Mantiqueira é daqueles lugares em que, mesmo de olhos vendados, pode lhe render um prêmio de fotografia. Ô, Serra Bonita, gente! Por que o ser humano aprecia, valoriza tanto as paisagens? Olha, eu começo esta reportagem dividindo com você uma experiência pessoal. Encontrei uma bela resposta neste livro aqui, que inclusive me trouxe uma palavra nova. Topofilia. É de Yi Fu Tuan, um chinês que vive nos Estados Unidos, geógrafo consagrado mundialmente. Não é o autor que nós vamos ouvir, e sim essa simpática senhorinha de 88 anos, uma das geógrafas mais respeitadas do Brasil, doutora Lívia de Oliveira, que foi quem fez a tradução do livro Topofilia. Topo é lugar, que é grego, né? E filia é amor, né? É gostar de. A paisagem que nos acolhe fica em São João da Boa Vista, São Paulo, quase 1.700 de altitude, com vista para uma dúzia de cidades, entre elas Poços de Caldas. Essa parte da Mantiqueira foi tema da dissertação de mestrado de uma aluna da doutora Lívia, a professora Marlene Colar Bardini. Que sentimentos a topofilia desperta nas pessoas? O sentimento de emoção, o sentimento de paixão. É uma atração. Na minha vida, a atração é mais forte ainda do que o amor. Sentimento que é fruto de uma experiência sensorial. É com todos os sentidos que nós percebemos a paisagem. Nós olhamos, vemos com o olho, nós sentimos o vento aqui, o cheiro da mata, até o sabor a gente sente. E quando a gente vê defeito na paisagem? É um topofobia. Topofobia. Eu não gosto daquilo. Ela ensina que quem não sente afeto pela natureza e degrada o meio ambiente, pratica o topocídio. Já quando se recupera, faz-se a toporreabilitação. Por muitas regiões aqui no Brasil, nós estamos toporreabilitando lugares. Desde os tempos mais remotos, o homem constrói marcos, monumentos para perpetuar sua história. Pois eu acho que nós copiamos isso da natureza, que sempre aqui e ali veio pincelando a paisagem, destacando pontos, parecendo nos dizer: aqui tem um lugar bem bacana. Na Serra da Mantiqueira, um desses marcos mais famosos é a Pedra do Baú, município de São Bento do Sapucaí. Recentemente, a Pedra do Baú foi transformada em MONA, Monumento Natural. É uma categoria de unidade de conservação prevista na legislação ambiental, pouco praticada no Brasil. Não se restringe a proteger a rocha, mas proteger todo esse território. Renato Lorza, gestor deste novo monumento natural, nos informa que mais de 3.000 hectares serão toporreabilitados no entorno da Pedra do Baú. O impacto aqui vem da extração de madeira, gado, fruticultura e, hoje em dia, casas de campo e turismo. Antigamente a água era abundante. Quanto mais as propriedades vão chegando, o consumo de água vai aumentando e até a situação de conflito já se antevê. O monumento natural permite parcerias de conservação, a formulação de regras compatíveis com interesses particulares e do meio ambiente. E dos visitantes. Foram 10.000 só no último mês de julho. As famílias Mendes e Nogueira subiram junto. Quantas vezes vocês já vieram aqui? A minha primeira. E a minha segunda vez. Primeira vez também. A minha quarta. Eu achei muito lindo. Eu acho a paisagem dá uma paz, deixa a alma leve. Mais pra frente voltaremos a falar de conservação na Mantiqueira. Serra que sabe acolher tanto quem está aqui a passeio,
como quem veio ao mundo a trabalho. No entorno da Pedra do Baú, assim como as araucárias, os cedros, guatambus, jacarandás, muitas famílias têm as raízes fincadas na Mantiqueira. Este sítio é do seu Manuel Macedo dos Santos, mais conhecido como seu Manuel Tropeiro, descendente dos índios que viviam antigamente na Mantiqueira. Agora, os seus olhos azuis dizem o contrário. Meu avô, pai da minha mãe, era mestiço alemão, é alemão, descendente de índio, daí era o meu bisavô, pai do meu avô, que era o índio pegado no mato. 64 anos de idade, 50 de lida tropeira. Nunca viveu em cidade. Aprendeu na pirambeira que a necessidade abre a porteira. Traz comida e amizade, põe talento na algibeira. Para vocês eu vou contar uma história verdadeira. Tudo isso aconteceu na Serra da Mantiqueira. Casado com Dona Luzia, pacienciosa, mulher pia, o tropeiro assim desfia a própria biografia. Moro no alto da serra e para chegar lá dá trabalho. Ela mesmo que eu sofro para ganhar o meu cascaio. É o soro da minha testa e do lombo das mulabaias. Eu arriava em meus burros, enfrentava nos periambeiros, só em serviço pesado, na puxância de madeira. Areia, cimento, broco, pedra, uma obra, e eu puxo tudo nos burros. Além disso, eu puxo milho, banana. Quantos dias de férias o senhor tira por ano? Eu nunca tirei um dia de férias. O que essa serra desperta no senhor, assim? A serra desperta muito sabor na vida da pessoa e muita paz. Imagine se você tivesse feito sucesso na vida e depois de 60 anos de trabalho, sua condição financeira lhe permitisse morar em qualquer parte do mundo. Que lugar você escolheria? Pois estamos aqui na casa de uma pessoa que alcançou essa condição e escolheu a Serra da Mantiqueira. Veio morar em Campos do Jordão, São Paulo, num bairro cujo nome já diz tudo, Descansópolis. Para você se localizar, nós estamos do outro lado da Pedra do Baú, no extremo oposto do seu Manuel Tropeiro. Nelson, a minha ideia foi de criar um espaço onde não só eu produzo de forma ornamental, mas eu como o que eu produzo. Dormovil Ferreira estudou nos Estados Unidos e tem uma empresa de computação. 75 anos. Hobby, cultivar o terreno na serra. Somando tudo, eu tenho mais de 100 variedades, entre frutas e plantas ornamentais. Aqui, por exemplo, eu tenho uma oliveira, ali uma amora silvestre. Entre um manacá, um capim dos pampas, um cipreste italiano, uma viçosa jasmineira, tem castanha portuguesa, frutas vermelhas, pera, pêssego, tomate de árvore. Na frente da casa, um sacudido pé de ameixa, para o qual orienta a poda. Aí tá bom. Pera, você entende alguma coisa de agricultura, de fruticultura? Na realidade, não. Mas eu fiz um curso na Universidade da Califórnia recentemente para ter uma base. O vinhedo é o meu xodó. Eu me permiti criar um sonho, que é acordar de manhã, abrir a janela do meu quarto, enxergar o vinhedo e enxergar essa vista exuberante da Mantiqueira. São 1000 videiras em produção, mas não é uva para chupar. Ferreira construiu uma vinícola modelo e fabrica seu próprio vinho. Do que embarricou agora em 2015, nos serve uma prova. Interessante. Vinho da Serra da Mantiqueira, quem diria? Detalhe, é do quintal. É do quintal, né? Não tem nada de aditivo ou conservante. Na adega já tem vinho engarrafado das safras de 2011 para cá. De tudo, para resumir numa palavra, assim, o principal que a Mantiqueira te dá, o que é? Saúde. Na saída, Ferreira gentilmente nos brinda com 2 garrafas. Eu digo que uma delas eu gostaria de dar ao seu Manuel Tropeiro, vizinho que ele não conhece e que sequer imagina que se faça vinho na serra. Ferreira pede para pessoalmente participar da entrega e no dia seguinte, junto com amigos com quem faz passeios de quadriciclos por Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, sobe as encostas da Pedra do Baú até a propriedade do seu Manuel. Espero que o senhor goste. Beleza, então. É um presente dado de coração. Muito obrigado. Deus abençoe. Uma amizade pode começar dentro de uma reportagem? É o caso. Pessoas de mundos tão distintos vivendo no mesmo lugar. Curiosidades. Como se faz um vinho? Como Dona Luzia conseguiu criar 13 filhos sem empregada?
Que ajuda a família recebe? E a criançada para tratar. O governo me ajudou e eu nem num bico de mamadeira. Sem nada para oferecer além da hospitalidade, seu Manuel retribui o presente com uma trova serrana. Se eu contar a vida minha, muitos caboclos desmaia. Os burros eu mesmo que amanso, eu mesmo que faço as traias. Piquei de casco de burro a nossa região inteira. Sou um caboclo sofrido na profissão de tropeiro. Vocês nem imaginam o tamanho da Mantiqueira. Vai até perto de São Paulo e faz divisa com os mineiros. Vai fazer o encerramento em Rio de Janeiro. E no próximo bloco, veja como a Mantiqueira se separou da sua irmã gêmea, Serra do Mar. Até... E vamos ao final da primeira reportagem da série sobre o país da Mantiqueira. Nelson, lá é tudo Mata Atlântica? É, Ellen, mas numa situação bem particular por causa da altitude, que pode chegar a quase 3.000 metros. São as chamadas terras altas, clima diferente, ecossistemas classificados como floresta montana e alta montana, e que abriga uma riqueza fundamental. O nome Mantiqueira vem dos índios. Falavam a mantiquir, mantiquira, que tem traduções diversas, mas todas ligadas à água. É a morada das nuvens, abrigo das nascentes, serra que chora. Quer dizer, há muito tempo se sabe que esta serra é uma imensa caixa d'água. Daqui brotam inúmeros rios importantes, como o Aiuruoca, o Rio Grande, formador do Paraná, escorrem afluentes do Paraíba do Sul, que vai para o Rio de Janeiro, e exemplo mais momentoso, o Jaguari. O principal veio do Cantareira, o sistema que frequenta os noticiários de um ano para cá e que teve que ser explorado até o nível do volume morto para garantir o abastecimento da capital paulista. Quem mantém a floresta viva não precisa de volume morto. Este é o lema de Extrema Mantiqueira de Minas Gerais, de onde escoam as nascentes do Jaguari, o tal rio que abastece boa parte da população de São Paulo. Extrema foi o primeiro município brasileiro a patrocinar isto aqui, olha. A restauração florestal em topo de morro, ponto de recarga das águas nas montanhas. Essa turma está plantando espécies nativas num pasto entre dois fragmentos de mata. Em pouco tempo, esta clareira estará coberta de árvores novamente, recompondo a floresta original. Como aconteceu aqui ao lado, repare só, o verde mais escuro da parte antiga com o verde mais claro da capoeira que foi recuperada 3 anos atrás. A propriedade rural, ela presta diversos serviços para a sociedade, mas na Mantiqueira o principal serviço é a produção de água. O biólogo Paulo Henrique Pereira é o secretário de Meio Ambiente de Extrema. O programa de conservação de água que ele coordena há 10 anos virou modelo mundial. Já foi até premiado pela ONU. Aqui em Extrema, nós entendemos o agricultor como um produtor de água e remuneramos ele por isso. Com modesto apoio governamental federal e estadual de Minas, sem nenhuma ajuda de São Paulo, contando mais com recursos do município e de ONGs, Extrema já conseguiu recuperar 7.000 hectares, com o plantio de 1 milhão de árvores. Há mais de 20 anos, quando adquiri essa propriedade aqui, tudo aqui era desmatado, era roça. E hoje é uma grande realização de um sonho ao ver tanta água correndo aqui. O promotor aposentado Jordão Nunes recebe como produtor de água R$ 1.800 por mês. De uma área de 109 hectares, tem 82 reflorestados. Em 20 anos, a vazão das vertentes aqui aumentou 20 vezes. Quando adquiri o imóvel, eram 3.000 litros por hora. 5 anos depois, eu mensurei a vazão e constatei 28.000 litros. E agora eu estimo em 60.000 litros por hora. Pelos critérios da ONU, o tanto de água que brota na propriedade de Jordão Nunes dá para atender cerca de 10.000 pessoas. É a população de um bairro inteiro em São Paulo, por exemplo. Essa experiência de Extrema se insere num quadro daquilo que nós mencionamos na primeira parte da reportagem, a toporreabilitação, lembra? A Mantiqueira já foi intensamente explorada nos últimos séculos, mas a notícia que nós temos agora é mais boa do que ruim, porque já foi muito pior do que está, né? Sim. Sobre isso, nós vamos falar agora com Edgar Andrade Júnior,
gestor de um conjunto de unidades de conservação que tem o sugestivo nome de Mosaico Mantiqueira. A grande importância que eu vejo no mosaico não ter fronteiras. Nós estamos em 3 estados ao mesmo tempo, pelo estado de São Paulo, pelo estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. O Mosaico Mantiqueira é formado por vários tipos de unidades de conservação, federais, estaduais, municipais e mais RPPNs, as reservas particulares. Há, por exemplo, a APA, Área de Preservação Ambiental Mantiqueira, a APA Fernão Dias e assim por diante. Ao todo, abrange 38 municípios, ocupando uma área de 730 mil hectares. Deste quadro, podemos ver a evolução da Flona, Floresta Nacional de Passa Quatro. Álbum de retratos dos anos 40 e 50. As matas nativas já tinham sido toradas, as rochas estavam aparentes. Hoje, a Flona é um território recuperado, destacando-se nele a araucária, pinheiro que representa não só o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas também as terras altas da Mantiqueira. A gente nota a recuperação da Mantiqueira. A Mantiqueira, nessa área, nessa região nossa, ela está se recuperando. Estima-se que atualmente a cobertura de vegetação nativa na Mantiqueira seja 30% maior que 4 décadas atrás. E a fauna agradece. O animal começa a trafegar nessas áreas com tranquilidade. A gente vê pela nossa região o aumento de alguns animais, sim, como o lobo-guará, onças. A Flona fica aos pés da Serra Fina, onde se localiza o ponto mais alto da Mantiqueira. É a Pedra da Mina, com 2.797 metros, que fica ao lado do segundo ponto mais alto, o famoso Pico das Agulhas Negras, já dentro do Parque Nacional de Itatiaia, cujo cenário nos convida a uma viagem no tempo. A formação da Serra da Mantiqueira foi um acontecimento geológico de impacto mundial, resultado da acomodação dos continentes primordiais ao redor do planeta. Nós estamos aqui nas chamadas prateleiras do Pico das Agulhas Negras, na companhia de um doutor em geologia, Newton Litvinsky. Doutor Newton, quando que isso aconteceu? É incrível, Nelson. Há mais de 3 bilhões de anos, nos primórdios da evolução da crosta terrestre. Naquela época, a Terra, ainda em fogo, começou a formar pequenos continentes. Estes continentes se chocaram, formando um único continente que chama-se Gondwana. Neste choque, formou-se uma cordilheira de montanha, que coincide hoje com a linha litorânea do Brasil. Segundo o professor Litvinsky, quando os continentes começaram a se separar cerca de 900 milhões de anos atrás, essa cordilheira ancestral ficou no ponto de ruptura entre o que veio a ser a África e a América do Sul. Era do tamanho do Himalaia, dos Andes hoje, passava dos 7.000 metros de altitude. Muito tempo depois, cerca de 60 milhões de anos atrás, após vários soerguimentos, a cordilheira se partiu em duas, dando origem de um lado à Serra do Mar e do outro à Serra da Mantiqueira. Água pura. Né? O que é uma água pura? Uma água pura é uma água de geleira. Aí você me pergunta, e é da Mantiqueira? Melhor do que da geleira. As rochas são de tipos diversos, mas o conjunto geológico tem uma característica própria: ele é trincado. Facilmente nas pedras expostas você vê as fraturas. E isso ocorre também dentro das montanhas, de modo que quando chove, a água se infiltra rápido, mas a caixa d'água, que é a Mantiqueira, é como se fosse uma caixa furada. Como dizem os especialistas, é um aquífero fraturado. E isso, que por um lado pode ser ruim, pois é um depósito que se esvazia rápido, por outro confere à água da Mantiqueira uma qualidade única. É uma água jovem. Ela é jovem porque ela está constantemente sendo renovada. Constantemente. A todo período de chuva ela é renovada. Estou para te dizer que tem água que não tem mais de 1 ano de vida dentro da rocha. Uma grande dádiva da Serra da Mantiqueira, contribuindo para esse ecossistema. Seu Jairo Costa é um dos marcos da Mantiqueira aqui, não na paisagem, né, mas na produção de leite. Quantos anos na produção de leite o senhor tem, seu Jairo? 90 anos. E de idade? 93. Começou com 3 anos? 3 anos. Comecei com 3 anos. Seu Jairo é vizinho da Flona, do Picu, da Pedra da Mina e é também uma referência no município de Passa Quatro. Mesmo aos 93, acorda às 5 da manhã para tirar leite e anda parte do dia a cavalo, percorrendo os 800 hectares de pasto que formou.
É tido como um exemplo de respeito à serra. Manteve matas nativas em mais de 30% das terras dele, muito antes que qualquer lei obrigasse isso. Porque as terras são boas, as águas são muito boas. É muito bom, é um paraíso que eu acho aqui. Quero saber a filosofia, o princípio básico em que seu Jairo ancorou a vida. Simples, ele diz, está tudo na Bíblia. O primeiro mandamento que eu acho bonito na Bíblia é aquele: honra teu pai e tua mãe e serão acrescentados seus dias sobre a terra e bem, e bem. Eu vivo esse versículo. 70 anos. Exatamente hoje, 27 de setembro, o seu Jairo comemora 70 anos de casamento com Dona Lita. Tiveram 14 filhos, 55 netos, 35 bisnetos. Ela já escreveu num caderno que vai dizer a ele na renovação de votos que acontece daqui a pouco em Passa Quatro. Agradeço a Deus porque me deu um marido maravilhoso. Ele tocou nossas vidas, ele iluminou nosso coração, ele formou nosso amor com seu próprio amor. Águas nas montanhas. Essa turma está plantando espécies nativas num pasto entre dois fragmentos de mata. Em pouco tempo, esta clareira estará coberta de árvores novamente, recompondo a floresta original. Como aconteceu aqui ao lado, repare só o verde mais escuro da parte antiga com o verde mais claro da capoeira que foi recuperada 3 anos atrás. A propriedade rural, ela presta diversos serviços para a sociedade, mas na Mantiqueira, o principal serviço é a produção de água. O biólogo Paulo Henrique Pereira é o secretário de Meio Ambiente de Extrema. O programa de conservação de água que ele coordena há 10 anos virou modelo mundial. Já foi até premiado pela ONU. Aqui em Extrema, nós entendemos o agricultor como um produtor de água e remuneramos ele por isso. Com modesto apoio governamental federal e estadual de Minas, sem nenhuma ajuda de São Paulo, contando mais com recursos do município e de ONGs, Extrema já conseguiu recuperar 7.000 hectares, com o plantio de 1 milhão de árvores. Há mais de 20 anos, quando adquiri essa propriedade aqui, tudo aqui era desmatado, era roça. E hoje é uma grande realização de um sonho ao ver tanta água correndo aqui. O promotor aposentado Jordão Nunes recebe como produtor de água R$ 1.800 por mês. De uma área de 109 hectares, tem 82 reflorestados. Em 20 anos, a vazão das vertentes aqui aumentou 20 vezes. Quando adquiri o imóvel, eram 3.000 litros por hora. 5 anos depois, eu mensurei a vazão e constatei 28.000 litros. E agora eu estimo em 60.000 litros por hora. Pelos critérios da ONU, o tanto de água que brota na propriedade de Jordão Nunes dá para atender cerca de 10.000 pessoas. É a população de um bairro inteiro em São Paulo, por exemplo. Essa experiência de Extrema se insere num quadro daquilo que nós mencionamos na primeira parte da reportagem, a toporreabilitação, lembra? A Mantiqueira já foi intensamente explorada nos últimos séculos, mas a notícia que nós temos agora é mais boa do que ruim, porque já foi muito pior do que está, né? Sim. Sobre isso, nós vamos falar agora com Edgar Andrade Júnior, gestor de um conjunto de unidades de conservação que tem o sugestivo nome de Mosaico Mantiqueira. A grande importância que eu vejo no mosaico não ter fronteiras. Nós estamos em 3 estados ao mesmo tempo, pelo estado de São Paulo, pelo estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. O Mosaico Mantiqueira é formado por vários tipos de unidades de conservação, federais, estaduais, municipais e mais RPPNs, as reservas particulares. Ele é trincado. Facilmente nas pedras expostas você vê as fraturas. E isso ocorre também dentro das montanhas, de modo que quando chove, a água se infiltra rápido, mas a caixa d'água, que é a Mantiqueira, é como se fosse uma caixa furada. Como dizem os especialistas, é um aquífero fraturado.
E isso, que por um lado pode ser ruim, pois é um depósito que se esvazia rápido, por outro confere à água da Mantiqueira uma qualidade única. É uma água jovem. Ela é jovem porque ela está constantemente sendo renovada. Constantemente. A todo período de chuva ela é renovada. Estou para te dizer que tem água que não tem mais de 1 ano de vida dentro da rocha. Uma grande dádiva da Serra da Mantiqueira, contribuindo para esse ecossistema. Seu Jairo Costa é um dos marcos da Mantiqueira aqui, não na paisagem, né, mas na produção de leite. Quantos anos na produção de leite o senhor tem, seu Jairo? 90 anos. E de idade? 93. Começou com 3 anos? 3 anos. Comecei com 3 anos. Seu Jairo é vizinho da Flona, do Picu, da Pedra da Mina e é também uma referência no município de Passa Quatro. Mesmo aos 93, acorda às 5 da manhã para tirar leite e anda parte do dia a cavalo, percorrendo os 800 hectares de pasto que formou. É tido como um exemplo de respeito à serra. Manteve matas nativas em mais de 30% das terras dele, muito antes que qualquer lei obrigasse isso. Porque as terras são boas, as águas são muito boas. É muito bom, é um paraíso que eu acho aqui. Quero saber a filosofia, o princípio básico em que seu Jairo ancorou a vida. Simples, ele diz, está tudo na Bíblia. O primeiro mandamento que eu acho bonito na Bíblia é aquele: honra teu pai e tua mãe e serão acrescentados os seus dias sobre a terra e bem, e bem. Eu vivo esse versículo. 70 anos. Exatamente hoje, 27 de setembro, seu Jairo comemora 70 anos de casamento com Dona Lita. Tiveram 14 filhos, 55 netos, 35 bisnetos. Ela já escreveu num caderno que vai dizer a ele na renovação de votos que acontece daqui a pouco em Passa Quatro. Agradeço a Deus porque me deu um marido maravilhoso. Ele tocou nossas vidas, ele iluminou nosso coração, ele formou nosso amor com seu próprio amor. Em geologia, Newton Litvinsky. Doutor Newton, quando que isso aconteceu? É incrível, Nelson. Há mais de 3 bilhões de anos, nos primórdios da evolução da crosta terrestre. Naquela época, a Terra, ainda em fogo, começou a formar pequenos continentes. Estes continentes se chocaram, formando um único continente, que chama-se Gondwana. Neste choque, formou-se uma cordilheira de montanha, que coincide hoje com a linha litorânea do Brasil. Segundo o professor Litvinsky, quando os continentes começaram a se separar, cerca de 900 milhões de anos atrás, essa cordilheira ancestral ficou no ponto de ruptura entre o que veio a ser a África e a América do Sul. Era do tamanho do Himalaia, dos Andes, hoje, passava dos 7.000 metros de altitude. Muito tempo depois, cerca de 60 milhões de anos atrás, após vários soerguimentos, a cordilheira se partiu em duas, dando origem de um lado à Serra do Mar e do outro à Serra da Mantiqueira. Água pura. Né? O que é uma água pura? Uma água pura é uma água de geleira. Aí você me pergunta, e é da Mantiqueira? Melhor do que da geleira. As rochas são de tipos diversos, mas o conjunto geológico tem uma característica própria: ele é trincado. Facilmente nas pedras expostas você vê as fraturas. E isso ocorre também dentro das montanhas, de modo que quando chove, a água se infiltra rápido, mas a caixa d'água, que é a Mantiqueira, é como se fosse uma caixa furada. Como dizem os especialistas, é um aquífero fraturado. E isso, que por um lado pode ser ruim, pois é um depósito que se esvazia rápido, por outro confere à água da Mantiqueira uma qualidade única. É uma água jovem. Ela é jovem porque ela está constantemente sendo renovada. Constantemente. A todo período de chuva ela é renovada. Estou para te dizer que tem água que não tem mais de 1 ano de vida dentro da rocha. Uma grande dádiva da Serra da Mantiqueira, contribuindo para esse ecossistema. Seu Jairo Costa é um dos marcos da Mantiqueira aqui, não na paisagem, né, mas na produção de leite.
Quantos anos na produção de leite o senhor tem, seu Jairo? 90 anos. E de idade? 93. Começou com 3 anos? 3 anos. Comecei com 3 anos. Seu Jairo é vizinho da Flona, do Picu, da Pedra da Mina e é também uma referência no município de Passa Quatro. Mesmo aos 93, acorda às 5 da manhã para tirar leite e anda parte do dia a cavalo, percorrendo os 800 hectares de pasto que formou. É tido como um exemplo de respeito à serra. Manteve matas nativas em mais de 30% das terras dele, muito antes que qualquer lei obrigasse isso. As terras são boas, as águas são muito boas. É muito bom, é um paraíso. Dá muito sabor na vida da pessoa e muita paz. Imagine se você tivesse feito sucesso na vida e depois de 60 anos de trabalho, sua condição financeira lhe permitisse morar em qualquer parte do mundo. Que lugar você escolheria? Pois estamos aqui na casa de uma pessoa que alcançou essa condição e escolheu a Serra da Mantiqueira. Veio morar em Campos do Jordão, São Paulo, num bairro cujo nome já diz tudo, Descansópolis. Para você se localizar, nós estamos do outro lado da Pedra do Baú, no extremo oposto do seu Manuel Tropeiro. Nelson, a minha ideia foi de criar um espaço onde não só eu produzo de forma ornamental, mas eu como o que eu produzo. Dormovil Ferreira estudou nos Estados Unidos e tem uma empresa de computação. 75 anos. Hobby, cultivar o terreno na serra. Somando tudo, eu tenho mais de 100 variedades, entre frutas e plantas ornamentais. Aqui, por exemplo, eu tenho oliveira, ali uma amora silvestre. Entre um manacá, um capim dos pampas, um cipreste italiano, uma viçosa jasmineira, tem castanha portuguesa, frutas vermelhas, pera, pêssego, tomate de árvore. Na frente da casa, um sacudido pé de ameixa, para o qual orienta a poda. Aí tá bom. Pera, você entende alguma coisa de agricultura, de fruticultura? Na realidade, não. Mas eu fiz um curso na Universidade da Califórnia recentemente para ter uma base. O vinhedo é o meu xodó. Eu me permiti criar um sonho, que é acordar de manhã, abrir a janela do meu quarto, enxergar o vinhedo e enxergar essa vista exuberante da Mantiqueira. São 1000 videiras em produção, mas não é uva para chupar. Ferreira construiu uma vinícola modelo e fabrica seu próprio vinho. Do que embarricou agora em 2015, nos serve uma prova. Interessante. Vinho da Serra da Mantiqueira, quem diria? Detalhe, é do quintal. É do quintal, né? Não tem nada de aditivo ou conservante. Na adega já tem vinho engarrafado das safras de 2011 para cá. De tudo, para resumir numa palavra, assim, o principal que a Mantiqueira te dá, o que é? Saúde. Na saída, Ferreira gentilmente nos brinda com 2 garrafas. Eu digo que uma delas eu gostaria de dar ao seu Manuel Tropeiro, vizinho que ele não conhece e que sequer imagina que se faça vinho na serra. Ferreira pede para pessoalmente participar da entrega e no dia seguinte, junto com amigos com quem faz passeios de quadriciclos por Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, sobe as encostas da Pedra do Baú até a propriedade do seu Manuel. Espero que o senhor goste. Beleza, então. É um presente dado de coração, onde não só eu produzo de forma ornamental, mas eu como o que eu produzo. Dormovil Ferreira estudou nos Estados Unidos e tem uma empresa de computação. 75 anos. Hobby, cultivar o terreno na serra. Somando tudo, eu tenho mais de 100 variedades, entre frutas e plantas ornamentais. Aqui, por exemplo, eu tenho oliveira, ali uma amora silvestre. Entre um manacá, um capim dos pampas, um cipreste italiano, uma viçosa jasmineira, tem castanha portuguesa, frutas vermelhas, pera, pêssego, tomate de árvore. Na frente da casa, um sacudido pé de ameixa, para o qual orienta a poda. Aí tá bom. Pera, você entende alguma coisa de agricultura, de fruticultura? Na realidade, não. Mas eu fiz um curso na Universidade da Califórnia recentemente para ter uma base. O vinhedo é o meu xodó. Eu me permiti criar um sonho, que é acordar de manhã, abrir a janela do meu quarto, enxergar o vinhedo e enxergar essa vista exuberante da Mantiqueira. São 1000 videiras em produção, mas não é uva para chupar. Ferreira construiu uma vinícola modelo e fabrica seu próprio vinho.
Do que embarricou agora em 2015, nos serve uma prova. Interessante. Vinho da Serra da Mantiqueira, quem diria? Detalhe, é do quintal. É do quintal, né? Não tem nada de aditivo ou conservante. Na adega já tem vinho engarrafado das safras de 2011 para cá. De tudo, para resumir numa palavra, assim, o principal que a Mantiqueira te dá, o que é? Saúde. Na saída, Ferreira gentilmente nos brinda com 2 garrafas. Eu digo que uma delas eu gostaria de dar ao seu Manuel Tropeiro, vizinho que ele não conhece e que sequer imagina que se faça vinho na serra. Ferreira pede para pessoalmente participar da entrega e no dia seguinte, junto com amigos com quem faz passeios de quadriciclos por Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, sobe as encostas da Pedra do Baú até a propriedade do seu Manuel. Espero que o senhor goste. Beleza, então. É um presente dado de coração. Muito obrigado. Deus abençoe. Uma amizade pode começar dentro de uma reportagem? É o caso. Pessoas de mundos tão distintos vivendo no mesmo lugar. Curiosidades. Como se faz um vinho? Como Dona Luzia conseguiu criar 13 filhos sem empregada? Que ajuda a família recebe? E a criançada para tratar? O governo me ajudou e eu nem num bico de mamadeira. Sem nada para oferecer além da hospitalidade, seu Manuel retribui o presente com uma trova serrana. Se eu contar a vida minha, muitos caboclos desmaia, os burros eu mesmo que amanso, eu mesmo que faço as traias. Piquei de casco de burro a nossa região inteira, sou um caboclo sofrido na profissão de tropeiro. Vocês nem imaginam o tamanho